Aqueles que aqui ficarão, eu convido para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 13. Enquanto você procura o segundo livro de Samuel, no capítulo 13, eu vou estar orando. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, aqui estou, meu Deus, para ser usado pelo Senhor, para poder atingir, meu Deus, que o Senhor atinja corações e mentes e faça, meu Deus, segundo o que te apraz. Em nome de Jesus, meu Pai, como orei desde o início, pedindo que todas as barreiras caiam, todas as distrações sumam e que o Teu Espírito, Senhor, que é dono da igreja, possa tocar, Pai, em cada uma dessas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Então é o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 13. Eu convido você a ler de 23 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Passados 2 anos, Absalão tosquiava em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Insistiu com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, o meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? Insistindo novamente Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Até aqui, irmãos. Bom, muito bem. Todos nós já estamos aqui quase que carecas de saber dessa história, que a gente tem meditado há um bom tempo, que Aminon, ele violenta sua irmã Tamar, a irmã de Absalão, e é aquela história terrível que aconteceu. E aqui, o que chama a nossa atenção, que eu quero meditar nessa noite, é exatamente o comecinho do versículo 23, que diz assim: Passados 2 anos. 2 anos depois que Aminon violenta Tamar, 2 anos depois, nós lemos aqui que estava na época de Absalão tosquiar as ovelhas. E nessa época, geralmente, se faziam algumas festas, na festa da tosquia das ovelhas. E Absalão, então, depois de 2 anos daquele ocorrido, que Tamar foi para a casa de Absalão, depois de violentada por Aminon, Absalão chama Davi, seu pai, para vir à tosquia, para a festa. Davi, ele não quer ir, depois a gente vai falar mais sobre isso numa outra oportunidade. E ele ali então coloca o seu plano em ação. E ele fala: Mas Aminon eu quero que vá. E Davi fala assim: Mas por que você quer que Aminon vá? Eu quero. Insistiu. Tá bom, então vai. E nós vemos aqui que 2 anos depois, Absalão manda matar Aminon. Ou seja, o tempo não cura. O tempo não cura nada, porque a vingança é paciente. Hoje o que eu quero falar com você é exatamente isso. A vingança é paciente. E o tempo não tem poder para curar. O tempo foi criado por Deus.
Porque nós, humanos, seres humanos, nós somos muito limitados, e o pecado nos limitou demais. E o tempo foi dado por Deus só para marcar eras e estações. O tempo não foi criado por Deus para ser remédio. E nós, irmãos, de uma maneira errada, não sabemos usar o tempo. A grande prova que nós não sabemos usar o tempo é que a Bíblia diz que nós precisamos até remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos remir, resgatar o tempo, porque nós perdemos o senhorio do tempo. O homem foi criado para ser senhor sobre todas as coisas, inclusive do tempo. Só que o tempo nos engoliu. E a palavra de Deus, ela diz exatamente isso: resgata o tempo, faça uma remissão do tempo, porque os dias são maus. O tempo, ele só agrava as coisas, porque nós não somos mais senhores do tempo. Você já reparou que nós não temos tempo para mais nada? Não é verdade? Nós não temos tempo para mais nada. Quando a gente olha para trás, esses dias, hoje de manhã eu levantei e me deu uma vontade de chorar, né? Meu Deus, como esse tempo danado passa rápido. Meus filhos já estão grandes, eu estou velho, ficando barrigudo de novo. E aí, essa barba branca, né? E aí então, queridos, esse tempo é danado. Ele é danado. E aí então o que acontece? As pessoas que passam por algum problema, elas o que fazem? Na verdade, elas não usam o tempo, elas se escondem atrás do tempo, para não resolver os seus problemas. E diz assim: o tempo vai tomar conta disso, o tempo vai, dá tempo ao tempo, as pessoas falam. Deixa o tempo. O tempo, ele pode até amenizar um pouco a raiva. Ele pode até aplacar um pouco a ira, mas ele não cura. Ele não cura. Passados 2 anos, Absalão, 2 anos ele ficou esperando uma oportunidade para matar Aminon. E o dia chegou. E esse dia da vingança chegou. Veja como a vingança é paciente. Veja como Aminon foi paciente. É interessante, tem algumas coisas que no céu eu quero conhecer de Deus. Essa é uma: Senhor, o que o Senhor fez com Tamar? Porque Tamar, ela sai da história bíblica, e eu tenho certeza que Deus foi tratar ela. Deus foi curar ela, como foi curar a filha de Jefté, que fez um voto louco, né? E Deus ali, mesmo aqui, nós não estamos vendo na história bíblica, no relato bíblico, mas Deus sempre atuando. Mas aqui em foco está Absalão, em que o tempo não curou. Agora eu pergunto para você, pergunto para mim, e os nossos problemas? E as nossas violências sofridas ou violências infligidas, que o tempo não curou, que continuam aí? Existem muitas pessoas dentro da igreja que vivem carregando traumas. Eu li um livro, e inclusive estou usando esse livro na minha tese, que eu tenho que entregar mês que vem. Esse livro, o tema dele é Relações Abusivas. E a pessoa que escreveu esse livro, ela diz assim que 90% das relações humanas são abusivas. 90% das relações humanas, elas são violentadoras. Em algum momento da vida, nós sofremos uma influência violenta de uma pessoa que está ao nosso lado. E quando eu falo de relações abusivas, eu não estou falando aqui somente
de uma relação abusiva tipo Aminon e Tamar, uma violência sexual, mas existe muito a violência emocional dentro das casas, das empresas, violências morais, psicológicas. O ser humano, ele é mau. Ele é mau. Eu costumo dizer isso, que o ser humano tem uma besta dentro de si. Sim, chamada pecado original. O pecado original está dentro de todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os seres humanos nascem inclinados para o mal, todos. E num certo momento da vida, o pecado vai se manifestar, a pessoa ela vai pecar. Louvado seja o nome do Senhor que nós nos convertemos. E se você ainda não se converteu, meu querido, você que está aqui ou que nos assiste, preste atenção nessa mensagem hoje, porque não há saída para o ser humano a não ser entregar a vida a Jesus Cristo. E mesmo depois que entregamos a vida para Jesus Cristo, o pecado original ainda está lá, nos querendo fazer com que a velha natureza, ela se torne abusiva de novo, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos perseverar até o final, nós precisamos lutar, resistir ao diabo, nos revestirmos da nova natureza, né? E nos despirmos da velha natureza, a palavra diz isso, né? Então, eu e você passamos por momentos difíceis das nossas vidas, momentos de perdas, momentos de mágoas, momentos terríveis nas nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus quer nos ajudar a superar todas elas. E Deus não criou o tempo para isso. Deus não criou o tempo para ser um bálsamo. Deus não criou o tempo para ser um remédio. O tempo serve para outras coisas, principalmente para dar tempo para Deus. Para dar tempo para Deus. Então, queridos, eu me lembro de uma passagem bíblica, de uma história de uma família, que foi uma história de uma família abusiva, em que retrata muito bem também essa questão que o tempo não cura, mas como chegar à cura. Então o que eu quero dizer aqui essa noite é o seguinte: primeira coisa, o tempo não cura nada, e ele também não para, a não ser quando Josué mandou parar o tempo. Me enganei? Não, Josué, né? Que mandou parar o tempo. E aí parou 20 minutos. Em uma outra passagem, o tempo retrocedeu 20 minutos. Né? Mas o tempo não para. E a vingança é paciente. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é a seguinte: é entender e aceitar que nós, às vezes, temos feridas na alma. E não é deixando o tempo passar que essas feridas cicatrizarão. Sabe que existem casais aqui nessa noite, pelo amor de Deus, eu não estou apontando para ninguém, tá? Mas aqui dentro, e não é revelação, isso é constatação, que vivem de aparência. Que vivem de aparência, e não deveria. Porque Deus não nos juntou, não nos uniu para vivermos de aparência, mas para nos completarmos. Ele criou a mulher para completar o homem. Porque Deus criou o homem e viu que ele estava só e viu que isso não era bom. Então, por exemplo, olha só como uma relação que é de completude, de um completar o outro, tem alguma coisa errada em viver de aparências. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. A poupança Bamerindos nem existe mais. Você lembra dessa propaganda? Antiga, né? Para, né, Inês? Precisava lembrar que era antiga, né? A poupança Bamerindos, o Banco Bamerindos já fechou.
A poupança não serve para nada mais. E o tempo, meu filho, não para. Né? Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nas nossas vidas. Nós estamos procurando cura no remédio errado. Como achar cura? Eu convido você a abrir a sua Bíblia então em Gênesis, no último capítulo de Gênesis, no capítulo de número 50. Ali vai estar falando sobre a família de José. Depois da morte de Jacó, Israel, o seu pai. E nós precisamos relembrar um pouco a história dessa família, que foi uma relação abusiva. Porque José era um menino que tinha sonhos, um jovenzinho que Deus falava com ele através de sonhos, e ele era amado por Jacó. Os irmãos tinham ciúmes de José, e ainda mais ficavam irados quando José tinha esses sonhos, e nos sonhos mostrava o pai e a mãe se rendendo a ele, e os irmãos também reverenciando ele, e eles então não aceitavam isso. Ele tinha uma túnica de mangas compridas que tinha sido feita por Jacó para ele, pela família. E aí então, um certo dia, os irmãos decidem matar José. E infligem uma violência em José. Jogam ele num buraco. Os irmãos conhecem essa passagem. Jogam José num buraco. E diz a palavra do Senhor que ele clamava pela sua vida, desesperado. Ele clamou pela vida para que não o matassem. Só que maravilhosamente Deus estava com José dentro daquele buraco. E eles não mataram. E aí então ele é retirado e vendido por uma comitiva de ismaelitas como escravo. E aí então José começa a saga de José em direção ao Egito. Ele é vendido como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas o vendem como escravo para Potifar. Esse menino, ele nunca desistiu de Deus. E ali a mulher de Potifar tenta levá-lo para a cama. Ele se mantém fiel a Deus e a Potifar. Ela calunia ele, ele vai para a cadeia. Ele passa anos na cadeia, esquecido. Um dia vem o copeiro do rei, o padeiro do rei, são presos. Eles têm sonhos. José interpreta os sonhos, pede para que eles não se esqueçam dele, para falar dele para Faraó. Eles se esquecem de José. 2 anos depois, se lembram, quando o Faraó tem um sonho terrível, se lembram de José. José é tirado dali, da cadeia, da masmorra, e aí começa uma nova história na vida de José. E José se torna grande, o grande governador do Egito. Muito bem, logo alguns anos depois, os irmãos descem pela fome na terra e não reconhecem José, tinha passado o tempo. José se vestia como egípcio, ele não se vestia mais como um israelita, ele se vestia como um egípcio. E aí então os irmãos não o conhecem, mas ele reconhece os irmãos. E chega um certo momento, ele se dá a reconhecer pelos irmãos, os irmãos que queriam matá-lo, os irmãos que jogaram ele no buraco, os irmãos que venderam ele como escravo. Ele dá a se reconhecer, ele traz a família, ele traz o pai para a terra. E eles vivem muitos anos na terra do Egito. Só que chega um momento que Jacó morre. E é nesse momento que entra essa história que eu quero falar com você. Jacó, passados ali, olha, depois da venda do buraco até esse momento, uns 30 anos. E o tempo não curou o coração dos irmãos. Mas curou o coração de José, não o tempo. Algo curou o coração de José. E vamos ver essa história. Gênesis 50, a partir do versículo 15, diz assim, olha: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram entre si: irmãos, seguinte,
É o caso agora de José nos perseguir. E ele vai nos retribuir, ele vai se vingar, certamente. Com certeza ele vai se vingar do mal todo que nós lhe fizemos. Aqui já mostra que eles estavam com medo. Os irmãos de José estavam com medo. Eles não estavam curados do mal que havia feito para José. Olha, veja bem, realiza uma coisa: o mal é terrível para quem sofre e para quem faz. Para quem sofre e para quem faz. Obviamente, para quem sofre é muito pior, não é verdade? Tem até um ditado que diz assim: quem bate se esquece, mas quem apanha sempre se lembra. Ou melhor dizendo, quem bate nunca mais se lembra, mas quem apanha nunca esquece. É isso? É isso. Porque veja bem, quem bate se esquece que bateu, mas quem apanha não esquece não é? Bom, muito bem, esse é o ditado. Mas os irmãos estavam com medo. Agora ele vai se vingar. O papai morreu, ele vai se vingar. A gente tem certeza disso. Então eles mandaram dizer a José. Eles nem tiveram coragem. Eles pediram para falar: olha, José, o teu pai te deu uma ordem antes de morrer. E ele disse assim, e vocês vão falar para José assim: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, porque eles te fizeram mal, perdoa. Foi seu pai que pediu. Agora, pois, nós te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. Eles estavam com medo, perdoa. E aqui disse o seguinte: José, então, enquanto eles falavam, chorou. José chorou. E aqui mostra então que José chora, porque o sentimento de José é o seguinte: eu não acredito que vocês estão achando que eu vou me vingar de vocês. Eu não acredito que vocês ainda não viram que eu sou verdadeiro. E ele dá aqui, ele começa a falar agora aqui o caminho da cura, ao qual ele foi curado. Porque olha, veja bem, vamos pensar, hein? José era um ser humano como eu e você, igual a Elias, sujeito às mesmas paixões, diz a palavra do Senhor. Todos os seres humanos são iguais. E é óbvio que ele sofreu com todo aquilo que os irmãos fizeram. Ele sofreu, mas ele foi curado. E eu quero dizer uma coisa aqui para você: você pode ser curado. Você pode ser curada, mas não pelo tempo. Não pelo tempo, mas pelo caminho em que Deus quer. Porque Deus tem um caminho para a cura. Deus tem caminho para a cura. E agora aqui então, José vai falar para os irmãos qual é esse processo de cura o qual ele passou, e é o que eu quero refletir com você essa noite. E ele disse assim, então, enquanto chorava. Depois então que ele começou a chorar, vieram também os seus irmãos, e se prostraram diante dele e disseram: estamos aqui, nós somos teus servos. E aqui se cumpre o sonho de José, que os irmãos se curvam perante ele. E aí responde-lhe José: não tenham medo, acaso estou eu no lugar de Deus para castigá-los? Na Nova Versão Transformadora fala assim: por acaso eu estou em lugar de Deus para castigá-los? Primeiro ponto, para nós irmos para a cura. José se mostra um moço, um senhor já curado. E ele agora quer levar os irmãos à cura. E ele fala: não tenham medo, eu não sou Deus para me vingar. Eu não sou Deus para me vingar. Ponto que eu preciso falar com você que quer cura na sua vida. Por ter infligido violência em alguém ou por ter sofrido violência de alguém em um relacionamento abusivo. A vingança não pertence ao homem.
A palavra de Deus diz no Salmo 94, 1 assim: ó Senhor Deus, a quem pertence a vingança, ó meu Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. A vingança pertence ao Senhor, porque Deus sabe se vingar. O homem não sabe se vingar, o homem se vinga por emoção. Deus, ele traz castigo por justiça. É completamente diferente isto. Então, se você quer ter cura, não adianta querer se vingar do teu algoz. Não adianta continuar fazendo planos de matar, de destruir, de que essa pessoa sofra, de que essa pessoa quebre o dedinho, que essa pessoa morda um pedaço, uma coxinha que tenha uma pedra e lhe quebre os dentes. Não adianta, como Davi, pedir: quebra os dentes dos meus inimigos. Não adianta. A vingança pertence ao Senhor. A vingança, ela adoece a quem tem este sentimento. Se você é vingativo, você precisa mudar. Se eu sou, eu preciso mudar. Porque também a vingança não leva ninguém à cura. Eu sei, minha querida, que doeu. Eu não sei quanto doeu na tua alma, mas eu sei o quanto doeu na minha alma as violências que eu sofri. Eu sei da minha dor. E eu não quero comparar a minha dor com a tua, porque isso é incomparável. Não se mede dor. Dor não se mede, então elas são incomparáveis. Mas uma coisa eu sei, e eu aprendi na palavra de Deus, que se eu quiser me vingar, eu estou relembrando a minha dor. Todas as vezes que se pensa em vingança, se relembra a dor. Então não dá para curar. Porque a vingança é como uma faca que mexe na ferida. É como uma faca que dilacera a ferida. A vingança pertence a Deus. Então a primeira coisa aqui, para que José encontrasse a cura, era destituir-se da vingança. Ele colocou isso na mão de Deus, e falou: Deus, a vingança te pertence, o problema é teu, se vira. Eu já orei assim, eu já orei muitas vezes assim, muitas vezes. Tem uns camaradas, uns cabra que tira do sério pastor. Eita, tem uns bode danado, rapaz. Eita, deixa o pastor de cabelo branco. E você já não tem mais jeito de fazer nada com esse camarada. Aí eu oro assim: Deus, o negócio é o seguinte, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que soprou nesse nariz. O problema é seu. Eu não aguento mais. Eu oro assim. Pelo amor de Deus, pelo teu nome, Senhor, me livra. Às vezes a gente ora assim, brincando, né? Mas já orei assim, sim, filha. Deus, se vira, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Sabe por quê? Porque daqui para frente, eu vou querer dar umas bolachas. Porque eu já esgotei o meu arsenal de palavra, de conselho. Só falta eu dar umas bolachas. Mas eu não posso. Então eu tenho que falar para aquele que pode. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido? Não arremeta contra ninguém. Não arremeta contra ninguém, porque senão você vai ser abusivo. Não se vingue. Comece a tratar o coração da vingança, porque sabe por quê? Todo mundo que age com vingança, depois é atormentado pelo que fez. É atormentado e a dor fica pior. Fica pior. Então, vingança. Primeiro passo para cura. Tá que nem Esaú, se consolando, pensando em matar o irmão, está no caminho errado. Esse é o caminho nefasto do capeta, do capiroto. Não vai dar certo. Vai azedar a tua alma. Vai azedar a tua alma. Como diz o meu amigo Rosinaldo, vai azedar a boca da égua. Então, meu querido, vingança, estou fora. Amém? Amém? Vamos falar junto? Vingança. Estou fora.
Amém. Em nome de Jesus. Né? Muito bem. Outra passagem, Romanos 12, 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque diz assim o Senhor: minha é a vingança, deixa que eu recompensarei. Então, o seguinte, se nós já estamos fora da vingança, nós precisamos agora saber o que fazer com a ira. E Deus sabe que a ira é um sentimento humano. E a palavra do Senhor diz assim: irai-vos, tudo bem, mas não pequeis. Então nós precisamos saber tratar a ira. Sabe por quê? Porque nós vamos ter uns rompantes de ira em algum momento da nossa vida. Só que nós, como cristãos, como eu disse, nós não podemos sair dando bolacha em ninguém. Uma vez conversando com uma irmã, a irmã Silvia, que é a secretária executiva lá do distrito, ela falou: pastor Paulo, por favor, conversa um pouco comigo hoje, porque eu não posso, mas ore por mim, mas por favor, não ore pedindo para que Deus me dê força, porque se Deus me der força, eu vou matar alguém. Pede para Deus me dar paciência, pastor. Então, o que nós precisamos aprender a fazer com a ira? Trocar a ira pela confiança em Deus. Trocar a ira pela confiança, porque a palavra disse isso: não se vingue, amados, deixa comigo. Deus está falando isso, deixa comigo, então confia nele. Você está irado, te fizeram alguma coisa? Meu irmão, põe na mão de Deus, confia em Deus, deixa Ele agir, deixa Deus ser Deus na tua vida. Vou repetir, deixa Deus ser Deus na tua vida. O cristão não sabe deixar Deus ser Deus. É verdade. Muitos cristãos têm a concepção de que Deus é homem. Deus não é homem. Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele não vai agir como homem. Nós estamos estudando, começamos hoje o Salmo 50 de Asaf. E ele fala lá no meio do Salmo 50 assim: você pensa que eu sou homem? Você pensa que eu sou um igual a você? Ele fala para o povo dele. Então, nós precisamos aprender a lidar com vingança, estou fora. Nós falamos aqui. E com a ira, saber colocar as coisas na mão de Deus. Troque a ira pela confiança em Deus. Amém? Muito bem. Prosseguindo aqui, diz aqui então: olha, não temais. Eu estou em lugar de Deus para me vingar, para castigá-los. No versículo 20 ele diz assim: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para fazer como vocês veem agora, que conserve muita gente em vida. Ele conseguiu entender os planos de Deus e se render a eles. Aí que está o X da questão. Nós somos mal acostumados. Nós pensamos que as coisas de Deus só são coisas boas. Deus também trabalha na angústia. Deus também trabalha na doença. Deus também trabalha nas perseguições. Olha, queridos, se Deus não tivesse mandado perseguição sobre a igreja primitiva, nós não estaríamos aqui essa noite, porque o cristianismo não passaria de mais uma seita judaica. E aí Deus falou: vai até os confins da terra pregando a palavra. Mas eles fizeram o quê? Ficaram lá em Jerusalém. Aqui está bom demais, né? Ficaram lá. E muito crente é assim: aqui está bom demais. Aí ele tem que mandar uma perseguição para você, puxar o carro. Fui! #fui! E é assim que Deus trabalha, meu querido. Nós somos mal acostumados. Nós pensamos que as coisas de Deus só vêm através de coisa boa, e não é assim. E aí José dá um show aqui, e ele fala assim: verdade, seus crápulas, vocês intentaram mal contra mim, sim, só que Deus reverteu o mal em bem. Deus é bom de fazer esse negócio. Deus reverte o mal em bem.
E aí então, o processo de cura, ele passa também por entendermos os planos de Deus e nós nos rendermos a eles. Ao invés de reclamar, meu irmão, pelo mal acontecido, glorifique a Deus. A gente canta esse negócio, está doendo, louve, está não sei o que, louve. É nada, o crente só canta esse negócio, mas na hora que o negócio vem, Deus esqueceu de mim. É verdade, Deus não se dá com reclamão, Deus não gosta de crente reclamão. Como é chato um crente que reclama. E é verdade, o crente reclamão é a coisa mais chata do mundo, é pior que o capeta. É pior que o capeta, é verdade. Crente que reclama é pior que o capeta. Estou doido hoje. Sabe por quê? O negócio é o seguinte, um crente que reclama é complicado. É complicado. Ele está vivendo a graça de Deus. Ele está vivendo o poder do Espírito Santo. Ele está se alimentando do maná, mas está reclamando. Não é possível um trem desse, né? Então, o negócio é o seguinte: entenda os planos de Deus e renda-se a eles. Ele disse através do profeta Isaías: os meus planos, meu querido, são maiores do que os seus. Os meus planos são muito maiores, mais elevados que os seus. Às vezes a gente acha assim, faz, o negócio vai dar certo agora. O negócio vai dar certo, mas se não for o plano de Deus, meu velho, não vai dar certo. E Ele tem planos melhores para você. José estava curado. Ele não ficou pensando assim, aquele Judá, aquele Levi, safado, falou aquilo enquanto me jogavam no buraco. Ai, Naftali, me deu um chute na canela. Efraim, Efraim, por que você me empurrou naquele... Não. Ele não ficou pensando nesses negócios. Ele só falou, Deus, aqui eu estou e eu continuo confiando em Ti. Se eu estou dentro desse buraco, é porque o Senhor me queria aqui dentro desse buraco. Certo? E o seguinte, eu confio no Senhor, o Senhor vai me tirar desse buraco. Amém? Eu vou falar uma coisa para você, eu já conheci muito buraco na minha vida. Eu já conheci muito buraco na minha vida. Eu já conheci o buraco de falência, eu já conheci o buraco de enfermidade, eu já conheci muito buraco na minha vida. Mas foi dentro dos buracos que eu conheci a mão do Senhor. Foi dentro de cada buraco que o Senhor falou comigo. Foi como Oséias, com Gomer, eu vou te levar para o deserto, e lá no deserto eu vou te falar ao coração. A gente precisa conhecer o Deus dos buracos, o Deus dos vales, porque Ele é rei dos vales. Amém? Então, seguinte, nada de vingança, troque a ira pela confiança em Deus e entenda os planos do Senhor. Por pior o que seja o que você está passando, entenda os planos do Senhor. Há uns anos atrás, eu passei por um momento tenebroso da minha vida. Eu estava aqui, nessa igreja. Comecei a emagrecer, sem fazer dieta. Eita, coisa boa, né? É nada, é ruim demais. Emagrecer sem fazer dieta, está doente. Comecei a emagrecer, Jesus amado, um zumbido no meu ouvido, eu comecei a ficar louco. Um zumbido no meu ouvido. Jesus, dormia com zumbido, acordava com zumbido, estava meio doido, né, bem? Mais do que já sou. Está vendo? Doidão! Fui médico, fiz de tudo. Mas vou falar para você uma coisa. Eu conheci um Deus que, por maior que fosse o barulho dentro do meu ouvido, Ele ainda falava comigo. Ele falava comigo. E Ele me ensinou o que é paciência com aquele zumbido. De manhã eu levantava, punha o pé no chão, Ele falava, filho, eu estou contigo. Eu estou contigo, aguenta mais um dia, aguenta, o tormento vai acabar. E acabou, glórias a Deus. Demorou.
mas Deus nunca soltou a minha mão. Nunca. Sabe o que eu digo hoje? Glórias a Deus, Deus, pelo zumbido no meu ouvido. Não manda de novo não, mas glórias a Deus. Né? Mas foi um tempo. E nós precisamos entender. Outra, prosseguindo, ele diz assim, olha, não temam, não temam. José disse, não tenham medo, meus queridos. Outra coisa, ele não quis ficar aterrorizando ninguém. Não é coisa de crente infligir terror nas pessoas. Isso também, meu querido, só azeda a cura. Porque tem gente que fala, ele sabe que eu não posso me vingar. Porque você pode falar assim, é verdade, o pastor falou que eu não posso me vingar, então eu vou aterrorizar o cara. Você também não pode fazer isso. Não adianta ficar passando trote, não adianta ficar passando SMS, criar um fake no Facebook e mandar umas mensagens. Não adianta, para com esse troço, meu querido. Hoje é fácil aterrorizar as pessoas, não é? Mas não é coisa de crente. E não é coisa de pessoa que quer ser curada. Para de aterrorizar as pessoas. Para. Principalmente com o teu filho. Deus quer que você eduque o teu filho e não aterrorize. Ó o que Deus está falando para você. Deus quer que você eduque, não que aterrorize. Você vai ver o que eu vou fazer, moleque. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu te pego em casa, moleque. Nós vamos chegar em casa. Para com esse troço, rapaz. Para com esse negócio, você não sabe Eu não disse que 90% das relações, a cientista, são abusivas. Isso é abuso com o seu filho. Fala assim, filho, não é assim, meu filho. Não é assim. Trata de outro jeito. Você precisa aprender a parar de fazer terror na vida daqueles que estão com você. Deus já fez terror na tua vida alguma vez? Já fez? Eu pergunto, já fez? A Bíblia não ensina a imitarmos a Cristo? Então imita Ele. Ele nunca fez terror na tua vida. Sede meus imitadores, começou de Cristo. Cristo te aterrorizou? Não. Então por que você está aterrorizando as pessoas? Para com esse negócio. Sabe o que você deveria fazer? Pede sabedoria. Pede sabedoria. Sabe uma coisa que eu vou falar para você? As pessoas querem dons espirituais, né? Mas quer falar em língua, quer revelar, quer não sei o que, e aleluia por isso. Mas tem um dom lá, chamado dom de sabedoria. Eu vou falar um pouquinho mais alto para você escutar. Sabedoria. Quer falar em língua, né, meu amigo? Mas não quer ter sabedoria. Não quer ter discernimento. Um crente com discernimento é muito mais eficaz do que um crente que fala em língua estranha. Um crente com sabedoria é um crente que fala muito mais do que um crente que tem revelação, mas quer falar em língua e aterroriza o filho. Eita, come cajado, Deus, né?